Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Lembrados de mim? Ó, Tiga chegando aqui para trazer mais resoluções para vocês. Agora a questão de número 19 do passe da UFMS foi uma questãozinha que deu trabalho, né? Então, já que tá dando trabalho, já que ela deu trabalho para você durante a prova, para ver antes de ver a resolução, já dá o seu like aí, se inscreve aí no nosso canal e acompanhe resoluções como essa por aqui. Bora para a questão? Então a gente vai resolver essa questão que envolve calcular o volume desse prisma, né? Basicamente, ele quer que a gente calcule o volume do prisma. Ele é um coxo, né, que corresponde a esse prisma de base pentagonal regular, conforme essa figura. Aí ele fala que esse coxo é utilizado para abastecer um galinheiro. Sabe-se que por dia uma galinha consome 250 ml de água e que cosseno de 72 é aproximadamente 0,28. Aí ele quer saber quantas galinhas pode ser colocado no máximo nesse galinheiro, cada uma consumindo uma determinada quantidade. Resumindo, a gente precisa calcular o volume desse prisma aqui. Como que a gente pode calcular o volume desse prisma? Então, esse problema aqui eu vou ter que dividir por partes, tá? Primeira coisa, para calcular o volume de um prisma, o volume de um prisma, ele é dado por área da base vezes a altura. Então, o nosso primeiro problema vai ser calcular a área da base. Vamos separar aqui, então. Primeiro problema vai ser calcular a área da base. E o que nós temos de informação sobre essa base? Essa base, ela é um pentágono regular. Então, eu vou desenhar aqui, né? Tentar desenhar um pentágono regular. Não vai ficar perfeito, né? É o nosso objetivo. Mas acho que vai dar para transmitir bem a ideia aqui. Então, eu tenho um pentágono regular. Vamos tentar melhorar aqui esse ladinho. Não ficou tão bom. Agora tá bom. Então, a gente tem aí a ideia de um pentágono regular. E para trabalhar com polígono regular, a ideia sempre é dividir esse polígono em triângulos. Então, eu vou pegar bem no centro e vou dividir em triângulos. Como ele é um pentágono, a gente pode dividir aqui, eu vou ter 5 triângulos. Então, a gente já sabe que a área desse pentágono é 5 vezes a área de um triângulo desses daqui. Eu vou até colocar ele um pouquinho maior para a gente poder olhar para esse triângulo. Quanto que mede os lados desse triângulo? Bom, aqui é o raio. Desculpa, aqui é 10, que o exercício deu pra gente. E os outros dois lados medem o raio. Aqui é o raio e aqui é o raio. Ó. Se você olhar na figura, eles correspondem, então, à distância, né, do centro. Eu tenho um raio aí que toca todos os vértices desse pentágono. Então, eu tenho dois lados iguais, ok? O que mais que a gente sabe? A gente sabe a medida desse ângulo aqui. Por quê? Porque 360 dividido por 5... 360 dividido por 5 é igual a 72 graus. Beleza, pessoal? Então, aqui vai valer 72 graus. Eu quero achar o valor desses lados para, de alguma forma, a gente conseguir calcular a área dessa figura, tá? Então, vamos primeiro descobrir a medida dos lados. Para fazer isso, a gente vai utilizar a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos fala o seguinte para a gente. Ó, se eu pegar 10 ao quadrado, isso daqui vai ser igual a cada lado ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos dois lados, que vai dar r ao quadrado, vezes o cosseno do 72. Ok? Ficou um pouquinho no canto aqui do vídeo. Deixa eu colocar aqui mais para o lado. Então, a gente tem aí essa informação, tá? 2 vezes o raio ao quadrado, vezes o cosseno de 72. Aí, a gente vai fazer as continhas aqui. Então, vai ter 10 ao quadrado vai dar 100. Eu vou ter raio ao quadrado mais raio ao quadrado dá 2 raios ao quadrado, menos 2 vezes cosseno de 72. O cosseno de 72 foi dado para a gente aqui, ó. Ele é 0,28. Então, esse cara aqui é 0,28. Se eu multiplicar ele por 2, ele vai ficar 0,56. E aí, de 2, se eu tirar 0,56, eu vou obter 1,44 raios ao quadrado. Então, essa daqui é a medida que a gente tem, tá? Vamos isolar aqui o r ao quadrado? Então, r ao quadrado é igual a 100 dividido por 1,44.
Eu vou parar por aqui, a gente consegue descobrir a medida do raio. Mas eu preciso é do raio ao quadrado, sabe por quê? Porque a gente tem uma fórmula para calcular a área de um triângulo, conhecidos dois lados e o ângulo entre eles, tá? Essa fórmula se chama fórmula trigonométrica. Ela diz assim, ó, a área é a mesma coisa se o que você multiplicar os dois lados, multiplicar pelo seno do ângulo e dividir isso aqui por 2. Então, eu já tenho R vezes R, que é o R ao quadrado que eu já obtive. A única coisa que falta para a gente é a medida do seno de 72. Lembrando que eu tenho a medida do cosseno de 72. Então, agora a gente vai fazer uma pequena pausa aqui para descobrir o cosseno de 72. Você pode fazer isso com a fórmula fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ou você pode simplesmente fazer um triângulo. Eu gosto desse método, eu chamo de triângulo mágico. Então você vai ter aqui ó, os 72 graus. E existe um triângulo que contém esses lados. Para a gente poder trabalhar direitinho, vamos só verificar que 0,28 é a mesma coisa que 28 sobre 100, que é a mesma coisa se eu dividir por 4 em cima e embaixo, vai ficar 7 sobre 25. Então a gente consegue verificar que os 72 graus, utilizando esse cosseno, ele acontece quando eu tenho o cateto adjacente valendo 7 e a hipotenusa valendo 25. Tá bom? Tá grande até aqui, né? Então, ó, o cosseno de 72 é 0,28. Aqui a gente vai ter 7 sobre 25, que é a mesma coisa que 0,28. E aqui eu coloquei a situação que a gente tem. Cateto adjacente 7, hipotenusa 25. Aqui tem um terno pitagórico. Se você quiser fazer Pitágoras, você pode fazer. Mas aqui, um pouquinho de experiência diz que esse cateto oposto vale 24. Portanto, o seno de 72 graus é igual a 24 sobre 25. Beleza? Então, agora a gente vai substituir para calcular a área do triângulo. Então, agora a gente vai voltar. Eu vou querer, então, quanto que é a área da base. A área da base, lembrando que é 5 vezes a área do triângulo. E quem que é a área do triângulo? É raio vezes raio, que é raio ao quadrado, vezes o seno dos 72. Tudo isso daqui dividido por 2. Ufa! Agora a gente substitui. Então vai ficar 5, 100 sobre 1,44, vezes o seno do 72, que a gente já calculou aqui antes, né? Que ele vai ser 24 sobre 25. E como eu estou dividindo por 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Prontinho, boa sorte. Então agora a gente tem aí a área da base, a gente vai deixar assim mesmo, tá? Eu quero calcular também agora o volume. Então eu vou pegar aqui de cima, né? Quem que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Vamos colocar aqui como passo 2. O passo 1 foi então obter a área da base. Conseguimos com algum sacrifício. Agora eu quero calcular o volume. Essa daqui é a área da base. A altura são os 40. Então eu vou pegar essa mesma medida que a gente tem aqui, que a gente obteve antes, que é a área da base. Vamos duplicar aqui. Eu vou multiplicar isso daqui pela altura, que é 40. Esse daqui é o meu volume. Ok? Não vou fazer muita conta, não. Vou deixar para cortar no final as coisas. Terceiro passo. Terceiro passo, eu preciso focar no seguinte. Focar aqui. Sabe-se que por dia, uma galinha consome 250 ml de água. Então, para saber quantas galinhas eu posso ter aqui no galinheiro, basta dividir esse valor aqui por 250. Então, eu vou dividir aqui o valor por 250. Eu vou pegar esse valor aqui do volume, que a gente vai simplificar daqui a pouquinho. Se você quiser, você pode simplificar antes, tá? E a gente vai dividir isso daqui por 250. Prontinho. Agora a gente vai fazer essas contas aqui. Então, 250 litros, né? Litros ou ml? Agora, ml. Como ele está em centímetro, tá tudo certo, né? Então, 250 ml por galinha. E agora a gente vai fazer, a simplificação que você estava tão
esperando aí. Vamos lá? O que dá para simplificar aqui, ó? 5 vezes 100 é 500. Então, 500 dá para cortar com 250 e com 2. Ok? Então, já cortamos aqui. O que mais que dá para cortar? 24 vezes 40. A gente vai fazer essa conta aqui. Então, 24 vezes 40 vai dar 960. Embaixo eu vou ter 1,44 vezes 25. Isso daqui vai dar 36. E se eu pegar, então, 960 dividido por 36, isso daqui dá aproximadamente 26,66666. Tá? Eu acho que dava para simplificar mais alguma coisa ali. O 24 com 0,44 com certeza dava para simplificar. Mas tá bom. Aí você termina as continhas da melhor forma como puder. É uma questão realmente complicada para você fazer as contas dela. E aí a gente chega então aqui na quantidade de galinhas que dá 26, portanto, a quantidade precisa ser maior do que 21. Então, é isso, né? A resolução ficou bem grande. Essa é uma questão bem grande, bem trabalhosa dessa prova, né? A gente consegue fazer então ela por dividir, né? Retomando aqui, dividir o pentágono em triângulos, aí fazer a resolução da área daquele triângulo, multiplicar por 5, obter o volume, fazer a divisão e dar-lhe conta. E aí, o que achou? Então, a gente teve uma questão bem trabalhosa aqui. Se você gostou, ó, já entra no próximo vídeo, já acompanha a próxima resolução e eu te vejo lá no próximo vídeo. Um grande abraço.